Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Janaína e vou falar uma situação que aconteceu comigo, tá? E que eu não sei se você se identifica com isso. Quando a gente tem uma conta na rede social, seja qual for o nosso objetivo, se é para divulgar uma empresa, se é para contar uma experiência, a gente tem que ter um equilíbrio emocional, porque assim, gente, às vezes uma crítica ela não é para derrubar, para desmotivar. Às vezes uma crítica é para nos ajudar a crescer como pessoa, tá? Eu vou falar para vocês recentemente uma situação que eu passei que não me senti ofendida, mas se fosse outra pessoa, a pessoa ia murchar. Por exemplo, uma pessoa entrou no meu canal e falou assim: nossa, o teu canal é tão assim bagunçado, é tão feio, ele precisa ser mais harmonioso. Se fosse outra pessoa, a pessoa ia se doer. Mas quando eu parei para analisar o canal, não como a dona do canal, como se fosse uma pessoa de fora, realmente, gente, eu percebi que o meu canal estava muito bagunçado. E aí eu resolvi fazer umas mudanças, como mudar o banner, mudar a descrição, colocar uma foto melhor, porque às vezes a correria do dia a dia, né? Às vezes a gente não consegue nem pegar na câmera para gravar um conteúdo. Se torna um desafiante, porque quando a gente está no final do dia, estou falando do meu caso, né? Que tenho 2 filhos, a gente está acabado, a gente está sem força. Mas quando a gente tem um sonho, um objetivo, isso aí é um estímulo para crescer. Não, eu vou vencer isso, né? Eu tô aqui para poder ajudar o meu filho, para me ajudar, passar a minha experiência, ajudar outras pessoas também que precisa de ajuda, que tem uma criança autista. Só que nem isso acontece com outras pessoas. Cada ser humano reage de uma forma. Então, esses dias eu assisti um conteúdo de uma pessoa que estava muito irritada, muito estressada, xingando até a última geração, que muita gente entra e começa a criticar o conteúdo, que o conteúdo dele é espiritualidade, que ele é uma pessoa corajosa e mandou a pessoa ir para tudo quanto é lugar. E eu fiquei assim, caramba, mas como a pessoa se deixa inflamar pelo outro, você tem que ter equilíbrio emocional. Quando você entra aqui na rede social, você está lidando com todos os tipos de pessoas. E às vezes uma crítica é para derrubar? Mas você tem que ser forte, né? Você não pode desistir do seu objetivo. Se seu objetivo é crescer, então cresça. Você tem que vir na Terra para contar uma história. Tá? Não para ler a história dos outros, mas para contar a tua história, não para contar a história do outro, né? E a pessoa falou assim: ai, mas o YouTube não se importa. Pera lá? Te engana que o YouTube não se importa. É lógico que o YouTube se importa. Tanto que tem as regras, as políticas de privacidade. O YouTube, ele segue todas as regras do seu país. Eu vou tirar um exemplo que aconteceu comigo, e olha que eu sou uma conta pequenina. Apesar de ter mais de 1.000 seguidores, eu ainda não tenho horas o suficiente para monetizar o meu canal. E eu estava procurando visualizações a mais para o meu canal, e eu falei assim, o que eu vou postar? Eu vou postar uma coisa diferente, postar um vídeo que fala sobre o autismo. E eu fui lá, muito cuidado com o Creative Commons, tá, gente? Não confia muito não, tá? E eu pesquisei lá Creative Commons. E tinha um filme lá, muito interessante, que se passava na década de 90. Década de 90 não se fala muito em autismo, né, gente? Até uns 20 anos atrás, o autismo era um assunto muito desconhecido. As pessoas eram vistas como loucas. Não tinha esse olhar científico, né? Não tinha-se pesquisas o suficiente para ver que o indivíduo não era maluco, era uma pessoa que tinha os espectros. O autismo, ele é comportamental, não se tinha essa ideia, existia, mas não com o olhar hoje, né, que as pessoas têm muitas pesquisas, muitos remédios desenvolvidos, enfim. E era um filme muito interessante que se passava nos anos 90, de uma menina que passa por uma experiência. Eu postei o vídeo. O que aconteceu? Começou a pessoa a assistir, começou o pessoal a comentar, começou a subir. Eu falei, caramba, vou aumentar as visualizações, as horas do meu canal, uhul! A alegria de pobre dura pouco, né? Me vem a notificação do YouTube. Olha, você infringiu a lei e tal, você pode contestar
E aí tem o e-mail da pessoa lá para que eu entrasse em contato. Você entrou? A princípio eu pensei assim, será que é o diretor de Hollywood? Depois que eu vi, falei assim, não, o diretor de Hollywood, ele tem mais o que fazer, né, pessoal? Pô, uma criatura como eu, a pessoa que escreveu o roteiro, não vai se importar comigo. Então, para você ver, gente, que é uma coisa pequena, mas que afetou outras pessoas que acabam denunciando, que não levou em consideração a minha história, o que eu estava fazendo ali. E eu fui denunciada. O que aconteceu? Tentei contestar, não adiantou de nada e eu acabei pagando o conteúdo. Então não vá com esse pensamento de que o YouTube não tá nem aí. Ele tá assim, gente. Ele tá assim. Ele tem regras para seguir, tanto que lá coloca para que a gente, quando a gente vai postar um vídeo, um exemplo, eu vou postar um vídeo aqui no canal, passa por uma restrição, né? Passa lá por um vídeo roda e aí o YouTube, o algoritmo vai analisar se existe alguma restrição para que possa liberar o teu vídeo. Então, se o YouTube não se importasse, ele não existiria essa restrição, né? E aí eu falei da minha experiência lá no comentário. A pessoa deixou de me seguir. Eu falei, caramba. E eu nem critiquei, não falei nada, e a pessoa deixou de me seguir. Eu fiquei assim, poxa, que chato, mas foi só uma opinião, a pessoa se inflamou. Então, esse tipo de pessoas que tem no mundo, as pessoas não aceitam um conselho, né? Você passa uma experiência que às vezes você quer ajudar, não é uma crítica, é só para ajudar a pessoa. Eu tive também, como até hoje eu ainda tenho pessoas que me ajudam. Meu próprio marido, por exemplo, ele falou assim, caramba, você fez uma postagem que eu não gostei. Nossa, mas o fulano tinha razão mesmo, você tem que melhorar nisso. Então, às vezes é bom ouvir uma crítica, tá, gente? Quem está começando, a gente tem que estar preparado para isso mesmo. Tem pessoas que falam assim, mas quem é teu filho? O que ele tem para você ficar postando? E eu tô aqui postando, falando da minha vida, porque para aquela pessoa pode não ter efeito nenhum, mas para outras vai ter efeito, vai atingir. Por isso que existe a palavra influenciador, porque você influencia a vida de alguém. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, já segue, curte, compartilha. Boa semana!